A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala é a irmã Rose, da Igreja Ministério Manancial de Marília. Eu tô aqui nessa tarde porque já faz alguns dias que o Senhor vem tocando ao meu coração para que eu possa falar algo que já tem um tempo que Ele me mostrou, que Ele me revelou. E eu venho protelando com relação a isso, né, para não falar, porque a gente recebe muitas críticas, mas o Senhor diz que pelo nome dele nós seríamos perseguidos, nós seríamos refutados, passaríamos muitas aflições. E orando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele me tocou para que eu falasse aquilo que o Senhor quer que eu fale. E eu não quero que os irmãos pensem que seja uma coisa que apenas para mim aparecer, porque aqueles que me conhecem sabem que eu não sou assim, né? Nós somos um povo humilde, nossa igreja é uma igreja humilde, mas com a graça de Deus, cheia do Espírito Santo. E eu venho trazer essa mensagem para os irmãos, porque o meu Deus, aquele que eu sirvo, aquele que me retirou do lamaçal do pecado, aquele que me deu a chance de ser uma nova criatura, aquele que viu que ele queria algo de mim, que ele quer algo de mim, ele me tirou da onde eu nunca imaginaria que eu poderia sair, porque sei quem fui e sei quem sou hoje. Então eu peço aos irmãos que entendam, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que conhecem a santa doutrina, aqueles que conhecem que a palavra de Deus, ela move montanhas, ela cura, ela salva e transforma. Porque sabemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, não há nada, não há atalho. O caminho é a vida, a verdade que está com Jesus Cristo. E o que eu quero relatar para os irmãos, e peço que os irmãos orem, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito em breve virá. E nós vemos muitas pessoas dizendo ao contrário. Mas o Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos buscar a prática diária para estar na presença do Senhor. E eu venho através desse vídeo dizer sobre uma revelação que o Senhor me deu. E eu torno a falar, eu vou falar pela obediência ao Senhor. Eu estava na minha casa, sozinha, porque meu esposo havia saído para trabalhar. Eu estava sozinha e chegou o horário que eu tiro para orar, para meditar, e eu fui orar. Entrei no meu quarto, fechei a porta e fui orar ao Senhor. E comecei a falar muito com o Senhor, comecei a falar muito com Ele, e fui sentindo a presença do Espírito Santo. E eu senti uma força que invadiu o meu quarto. Aquela força era tão tremenda, tão grande, que eu sentia aquela presença que era muito grande. E quando eu continuei orando, de joelhos dobrados ao chão, e aquela presença foi me inundando, e aquela voz linda, macia, falou para mim assim: minha serva, o Brasil vai chorar, vai gemer, mas orai e vigiai. E eu fiquei ali tão cheia, tão alegre de poder escutar aquilo, que ao término da minha oração aquela presença ainda continuava. Eu não conseguia parar de falar em línguas, eu não conseguia parar de chorar, eu estava alegre, feliz pelaquela presença que havia invadido a minha alma. E eu ali levantei, após a minha oração, e fui falar, já fui ligar para o meu esposo, o pastor Daniel, para contar o que eu havia escutado. E o meu pastor me ajudou para que eu contasse para a igreja, e assim eu fiz. E não passou muitos dias, orando também ao Senhor, porque eu gosto de orar certa hora, que eu gosto de orar muitas vezes só, porque para termos a nossa intimidade com Deus, eu fui orar. Orei bastante ao Senhor, e a palavra que o Senhor me deu naquela noite era sobre Neemias. E eu não entendia, eu li os capítulos de Neemias e não entendia o que o Senhor queria falar comigo.
E eu comecei a ler Neemias e o Senhor tocou grandemente sobre reconstrução e sobre construção. E eu fui deitar com aquela palavra na minha cabeça, no meu coração. Eu não conseguia dormir porque eu sentia ali que o Senhor queria falar algo comigo. E de repente eu senti um ser, eu vi um ser dentro do meu quarto. E esse ser estendeu as mãos para mim e me levou. Eu via meu corpo em cima da minha cama, mas aquele ser estava me levando para um lugar que eu não conhecia. E quando chegou naquele determinado lugar, era um lugar muito seco, muito seco. E eu não sei dizer, as pessoas que mexem com gado, que conhecem, têm fazenda, saberão. Sabe quando um dono de fazenda faz aqueles cercados onde os gado entra, as vacas, os bois entram para ser ali vacinados? Foi essa a visão que o Senhor me deu. Só que não existia nada, não tinha vegetação, não tinha nada. Era um campo seco, muito seco. E eu vi aquele lugar onde entram os gados para serem vacinados, ele se perdia de vista, era muito grande, muito grande, muito grande. E eu via gado por gado entrar dentro daquele lugar. E as vacas não entravam, geralmente as gadas entram se debatendo naquele lugar. Não, as vacas entravam, os bois entravam, eram todos brancos. E eles entravam naquele lugar de cabeça baixa, triste, sem dar um gemido, sem dar um gemido. E aquele ser que estava comigo, ele só apontava e me mostrava aquilo que estava acontecendo. E eu lembro que naquela hora eu comecei a chorar, porque eu via era muito, eu perdia de vista, era milhões se eu pudesse contar, porque a minha vista, o meu olho era limitado, eu não enxergava. E de repente aquele ser levantou os braços para mim e me indicou um lugar para eu olhar. E quando eu olhei para aquele lado que o ser lindo me mandou que eu olhasse, ele me mostrou, era um touro. Era um touro muito grande, muito grande, muito grande. Ele era negro, negro como a mais turva treva, muito negro. E do nariz dele saía uma fumaça fétida, uma fumaça muito feia. E os olhos dele eram tão vermelho, tão vermelho. Ele olhava com tanto ódio para aquelas vacas que estavam entrando naquele, eu não sei o nome, naquele lugar onde é vacinado as vacas. E ele me olhava com um olhar de ódio e aquele ser segurava em mim e falava, não temas. E eu sei que eu fiquei ali horas vendo aquilo. E de repente, quando eu me acordei, eu estava novamente já na minha cama. E eu já levantei, fui adorar ao Senhor, vou glorificar o nome santo do Senhor. E ali eu fiquei muito impactada, porque nós muitas vezes, pela nossa limitação humana, nós não entendemos aquilo que o Senhor quer nos revelar. E eu fui para a oração. E mais lindo que foi em sequência. Primeiro falou do Brasil, depois eu vi as vacas todas brancas. E eu fui novamente, depois logo de 1-2 semanas, eu fui orar ao Senhor. E novamente eu gosto de ler a Bíblia depois da meia-noite, que eu sento, que é tranquilo. E eu comecei a ler a Bíblia e fui falando com Deus, era 00:30. E eu terminei de ler nesse horário, 00:30. E a palavra que o Senhor me deu foi assim, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. E eu fui dormir e o Senhor foi falando comigo, e eu sei que eu adormeci. Eu só me lembro do horário que eu deitei, era 00:30. E novamente eu senti aquela presença enorme no meu quarto. Que eu fui deitar e fui falar com o Senhor. Aleluia. E eu senti e olhei para a porta do meu quarto, essa que está aqui atrás. Eu vi um ser que estendia as mãos para mim. E falava, vem filha. E ele pegou na minha mão e eu fui subindo com ele, eu vi o meu corpo deitado. E eu olhava para aquele ser, ele era tão lindo.
tão lindo. E eu olhava para ele como perguntando, para onde o Senhor vai me levar? E ele não falava. Ele sorria. E ele foi me levando, eu fui me levando. E eu subi muito alto, muito alto. Só que eu não via mais o céu, eu não via mais a terra. E ele parou numa determinada altura e falou, filha, veja. Eu estou contando isso para os irmãos, porque eu sei que o meu Senhor em breve virá. Eu creio na palavra. Eu creio que muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja. E quando eu cheguei naquele lugar que aquele ser, ele estava do meu lado, segurando em minhas mãos, na minha mão direita. E ele falou para mim assim, olhe, filha, quando eu olhei, tinha muitas pessoas, muitas pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. E de repente, onde estavam aquelas várias pessoas, deu, sabe quando dá um blackout? As luzes se apagam. Apagou, ficou uma escuridão muito grande, muito grande. Eu não sei dizer o tempo, porque eu não conseguia ver o tempo. Mas o Senhor, ele foi mostrando várias coisas, sabe? Muitas coisas ele foi mostrando. E de repente, aquela luz, aquelas trevas que foi muito grande, fez um barulho enorme e acendeu as luzes. Quando acendeu as luzes, já não era uma luz natural. Era uma luz brilhante, sabe, com um ouro que resplandecia. Oh, glória! Resplandecia. Aquela luz iluminava tudo. E no espaço onde eu estava de um lado com aquele ser, e do outro lado eu comecei a ver pequenas ilhas, que estavam também no alto. Pequenas ilhas. E sobre aquelas ilhas tinha muitas pessoas, cada um de um país. E eu via as bandeiras dos países. Eu via a bandeira dos Estados Unidos, eu via da China, do Japão, via do Brasil, eu via da África, eu via várias, eram milhões de pedaços de terra. E em cima daqueles pedaços de terra, pessoas ali, muitas pessoas. E cada um falava no seu idioma. E aquele ser falava, veja, filha, olhe o que eu estou te mostrando. E eu olhava, e eu sorria para ele, porque as pessoas estavam felizes sobre aqueles pedaços de terra, de ilha, sabe? Cada uma do seu lugar. E de repente, eu vi um poço, distante, mas eu vi um poço. Sabe quando o pedreiro constrói aqueles poços com boca de tijolinho? Era desse jeito. E dentro daquele poço saía pessoas, como saísse nadando das águas. E aquelas pessoas saíam ali. Inclusive eu vi uma pessoa que eu conhecia saindo daquele poço de águas. E quando ela saiu, cada um ia para sua terra. E ela saiu daquele poço de águas e veio e parou sobre o Brasil. E de repente, fez um barulho muito forte. Sabe quando toca um trompete? Aquela luz que iluminava todos ficou mais clara. Oh, glória! Mais clara. E de repente, meus irmãos, eu vi um ser que é a coisa mais linda. Eu vi ele, e ele parava. Ele era tão grande que eu não conseguia chegar no final do rosto e nem dos pés. Ele era tão grande, e ele estava vestido com uma roupa que era linda. Linda, na sua cabeça havia uma coroa, e nessa coroa havia várias pedras. Sabe o que está escrito lá em Apocalipse? De que tem sardônia, que tem várias coisas. Tem ouro, tem sardônia, tem topázio, que está escrito lá em Apocalipse. Se eu não me engano, é capítulo 21 de Apocalipse.
E fala até 9, 10, 11. Tinha tudo nele. Oh, glória. E ele girava no meio daquele povo. E de repente, nós estávamos com roupas normais. E de repente, quando eu olhei, aquele ser falava para mim, olha, todos já estavam todos de roupas brancas, todos. E aquele ser enorme no meio rodava, sabe, quando olhando para os 4 cantos do universo. E aquele ser rodava e olhava para todos que estavam ali. E naquele momento todos começaram a glorificar ele e falar, é Jesus o nosso Salvador, é Jesus o nosso Salvador. E glorificavam, só que aí já não falavam mais em línguas diferentes, todos falavam, é Jesus o nosso Salvador. E todos se ajoelharam na presença dele. E naquele momento aquela luz ficou mais forte. E todos, numa só vez, num só momento, todos estenderam a mão. Inclusive eu. E aquele ser apenas falava para mim, preste atenção. E Jesus, o nosso Salvador, de repente nós já estávamos num lugar só. Era um lugar belíssimo, lindo, maravilhoso, glorioso. Oh, glória. E todos estavam com as mãos estendidas. E aí eu comecei a entender, eu comecei a lembrar de Apocalipse. Que lá em Apocalipse o Senhor fala que dará uma pedrinha branca com um novo nome para cada um. E aquele ser, quando eu pensei isso, ele olhou para mim e falou assim, veja, filha, e escreva. E Jesus fala que o galardão é dele que ele nos dará, não é nosso, mas sim o galardão que está com ele. Naquele momento que todos estavam ali naquele lugar com as mãos estendidas, Jesus veio e colocava sobre cada mão uma pedrinha branca. Só que a pedrinha, ela não tocava na nossa mão, ela ficava pairando em cima da mão. E era a coisa mais linda que tinha. E ele foi em todas aquelas ilhas que eu falei que de repente ficamos todos juntos num lugar só. Ele colocou sobre a mão de cada um. E eu vi pessoas que eu conhecia, pessoas que eu nem conheço, e todas glorificando a Deus. E aquele ser olhava para mim e ele sorria. E eu quero dizer, meu irmão, que quando aquele ser chegou para mim e falou, é hora de voltar, ele pegou na minha mão e me trouxe. Quando eu deitei era 00:30. E quando ele me trouxe era 2:30 da manhã, que quando ele me colocou, eu já levantei glorificando a Deus, cantando ao Senhor, adorando a Ele, porque o nosso Senhor virá. Então, meu irmão, eu quero que você, minha irmã, minha amiga, você que eu não conheço, ou você que me conhece, tenha fé, lute para se manter na presença de Deus, lute para matar o nosso eu, para matar aquilo de ruim que há em nós. Lute da palavra, lute pela palavra, para viver a palavra, não importando as lutas, as aflições, as faltas, porque o nosso Senhor que nós servimos, Ele é glorioso, poderoso para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então não se desespere, mas procure ao Senhor. Procure perto da tua casa uma igreja que professa a fé santa e bendita do Salvador Jesus Cristo. Entregue-se a Ele, aceite, porque na realidade não é nós que aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceita, mesmo sabendo quem somos, o que éramos e o que nos tornamos. Então busque ao Senhor em espírito e em verdade, não importa o que falem de você, não importa o que façam com você, mas Jesus em breve virá. Então se fortaleça no Senhor e lembre-se como Ele falou, levantai-vos e andai, porque não é aqui o nosso descanso é lá com Ele, e Ele levará aqueles que estiver na presença dEle.
Então lute, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, lute. Lute e permaneça nos caminhos do Senhor. Não tenha medo daquilo que acontece ou possa acontecer nessa vida. Porque sabe por que eu digo? Porque essa vida já não nos pertence. Se morrermos e estivermos no caminho, saberemos que vamos ter a vida verdadeira lá com Ele. Porque Ele está, muito em breve, Ele chamará os seus. Chamará a sua igreja e virá buscar a sua igreja. E eu quero que os irmãos saibam que é glorioso e vai valer muito a pena. Eu digo que vai valer muito a pena, porque sabemos de onde viemos. Eu digo por mim que eu sei de onde eu vim. E vale muito a pena tudo que nós passamos por Jesus. E mais ainda, porque Ele não precisa. Nós precisamos dEle. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E que esse testemunho, essa visão que eu tive, revelação que eu tive, possa despertar a sua fé. Talvez muitos estão pensando, Jesus não veio, Ele não vai vir. É mentira de enganadores. Jesus virá para buscar aqueles que estiverem nele, que estiverem pela palavra, que estiverem vivendo a palavra dele. Porque não há outro caminho, não há outra palavra senão aquela que salva, que cura, que transforma a vida de uma pessoa suja e nos faz melhor. É a palavra de Deus, do Altíssimo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. E nunca se esqueça que Jesus é a cura para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso físico. Busque a Jesus, não importando aquilo que aconteça conosco. Porque a nossa vida aqui, meu irmão, não vale nada. O que vale é aquilo que nós teremos lá com Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua família, o teu lar. Que o Senhor possa mudar os cativeiros. Que o Senhor possa, que você deixe o Senhor mudar os cativeiros. Que você deixe Deus agir na sua vida. E clame ao Senhor todo tempo, em todo momento. Que o Senhor possa abençoar vocês grandemente. Que Jesus Cristo, que o nosso Pai Consolador, que as graças do Espírito Santo possam alcançar a cada um nessa tarde. Mudando, transformando, curando e salvando a vida. Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus Cristo. Muito obrigada. E vamos juntos até a glória, no nome de Jesus. Amém.